Alô, amigos do YouTube, estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo. Eu sou Paulo Chagas, sou biólogo, naturoterapeuta, e o nosso canal é o canal que traz para vocês informações sobre tratamentos naturais, receitas importantes sempre no final do vídeo. E inscreva-se lá na Naturêutica e dê um like, deixe o seu joinha, né? Inscreva-se no canal, compartilhe nas redes sociais, você vai estar ajudando muitas pessoas a ter essas informações também. Então não se esqueça, canal Naturêutica é o canal onde você vai se inscrever para estar sempre, se você ativar o sininho lá, recebendo notificação dos vídeos novos que vão aparecendo. E como eu falei, hoje no final do vídeo nós vamos dar a receita sobre o preparo da babosa. A babosa é um remédio excelente, combate várias doenças, infecções, cânceres, assim por diante. Mas é preciso saber preparar e como tomá-la, porque é muito forte, não se pode tomar um período muito grande. Então no final do vídeo vou estar dando dicas importantes sobre o uso da babosa. Bem, no vídeo passado nós falamos da importância dos minerais para a nossa saúde, né? As vitaminas já tínhamos falado anteriormente e agora estamos falando dos minerais. E falamos que nos vídeos sequentes, né, que nós estaremos falando mais especificamente de alguns minerais. E hoje nós vamos estar falando sobre o cálcio, mineral muito importante, né, para o nosso corpo, para o nosso organismo. Ele tem uma função importante que é a função estrutural, né, para o nosso esqueleto ósseo. Ele é que ajuda a formar esse esqueleto, ajuda no crescimento, na formação, né? E se a criança tiver aí deficiência em cálcio, ela pode ter uma má formação, ela pode não crescer o suficiente, os seus ossos não serem bem formados. Então o cálcio é importantíssimo para o crescimento, para a formação esquelética óssea, né? Que é o que sustenta o nosso corpo, né? O nosso esqueleto ósseo. Ele também é importante na produção de neurotransmissores. E aí nós chegamos à conclusão, inclusive, se você tiver quantidade de cálcio suficiente no teu corpo, você vai evitar depressão, né? Porque ele está ligado diretamente na produção desses neurotransmissores. Então é importante a gente evitar a perda de cálcio ou não se alimentar adequadamente, né? E não termos cálcio suficiente no nosso corpo, para evitarmos essas doenças que nós vamos falar aqui, que a falta de cálcio é a responsável, né? Uma das responsáveis. Durante a noite, enquanto nós descansamos, nosso corpo libera uma substância chamada calcitonina. E essa substância, ela ajuda na fixação do cálcio nos ossos. Então, é importantíssimo, né, comermos alimentos com cálcio, que tenha cálcio, para que a calcitonina ela faça essa função e fixe nossos ossos, fortalecendo o nosso esqueleto, nossos ossos todos, né? E também o cálcio ele ajuda na formação de plaquetas, então tem importância também em relação ao nosso sangue, que é tão importante que alimenta nossas células. Alguns fatores são importantes em relação ao cálcio. Quando nós ingerimos cálcio através através dos alimentos, ou mesmo de uma forma suplementar, é importante considerar alguns fatores. Por exemplo, eu vou enumerar aqui alguns, né, que nós podemos considerar neste vídeo. Temos que ingerir cálcio sim através dos alimentos, mas não podemos estar deficiente de magnésio. O magnésio tem uma relação muito grande com o cálcio, porque é o magnésio que ajuda também, né, além da calcitonina, o magnésio também ajuda na fixação do cálcio nos nossos ossos e ajuda também, principalmente, na distribuição do cálcio no nosso corpo. O cálcio tem que ser bem distribuído, porque não pode ter excesso, não pode ir para lugares que não deveria ir, né? Por causa da calcificação. Já falamos em outro vídeo sobre alguma coisa rapidamente sobre isso. Calcificação, por exemplo, esporão de calcânio, calcificação lá no osso do calcanhar, né? Aterosclerose, calcificação das artérias. Então é o magnésio que faz essa distribuição. Então é importante termos magnésio no nosso corpo, além do cálcio. Ter o cálcio e não ter o magnésio, vamos ter problema também. Um outro problema que nós podemos citar aqui é a falta de exercício. A assimilação do cálcio ela fica facilitada quando nós exercitamos nosso corpo, nosso organismo. Então fazer exercício físico regularmente é importante também para a calcificação dos nossos ossos. Então comer alimentos que contêm cálcio, suplementar com magnésio ou comer alimentos que contenham magnésio também, mas também praticar exercício físico.
Um quarto ponto que eu queria citar também é a importância da vitamina K2. Precisamos estar com a taxa de K2 boa no nosso organismo, porque ela também tem uma influência boa em relação ao cálcio, ela tem uma associação muito grande com o cálcio. Então são minerais, né, e vitaminas que se associam e que fazem um trabalho, né, junto, né, num conjunto de ações. Então é importante, como eu falei no outro vídeo, fazer um exame, né, um mineralograma, para saber as taxas de todos os minerais e também saber algumas vitaminas D3, B12, K2, como que anda o nosso corpo em relação a essas vitaminas. E aí, se não tivermos suficiente, comermos alimentos que contenham, ou então até mesmo suplementar, sempre com acompanhamento de um profissional, porque alguns desses minerais, o selênio, o próprio cálcio e outros minerais, o zinco, o excesso deles causa algumas patologias. Então não podemos sair suplementando por nossa conta, né, sem sabermos a quantidade ideal para o nosso corpo, sem termos um acompanhamento de um profissional. Mais um tópico importante aqui em relação ao cálcio, né, além do exercício, além da K2, que é importante, além do magnésio, nós temos que nos preocupar também com a exposição aos raios solares. Eu já falei num vídeo sobre isso, né, ultravioleta B, que vai agir diretamente na D3, no hormônio D3, e vai produzir vitamina D, que é uma outra vitamina que está associada ao cálcio também. No seu metabolismo, no nosso metabolismo, né? No seu funcionamento, ela tem uma dependência com o cálcio, ela ajuda, né, no cálcio também, tanto que o raquitismo está associado não só ao cálcio, mas à falta da vitamina D também. Então, por isso eu repito, é importante fazermos o mineralograma para saber a quantidade de minerais que temos no corpo, de cada um deles, e também o exame para ver a taxa de certas vitaminas, como a D, como a K2, como eu falei, a B12 e assim por diante. Então, tudo isso é importante para termos um corpo saudável e um corpo forte, né? Um sistema imunológico fortalecido. O cálcio também é importante para outro mineral, o ferro, que nós vamos falar mais adiante em outro vídeo somente sobre o ferro, e nós vamos explicar, né, a importância do cálcio em relação ao ferro, né, que a falta desse mineral causa anemia. E também temos que lembrar das bombas de cálcio, né, que auxiliam na passagem do sangue, né, para as células, para a corrente sanguínea que vai alimentar as células. O oxigênio, né, nós inspiramos e é feita a troca gasosa lá nos nossos pulmões, nos alvéolos pulmonares, e aí o oxigênio ele é colocado na corrente sanguínea e a bomba de cálcio que tem essa função. Então é importante também para você ver a abrangência que tem, né, a questão do cálcio no nosso organismo. Alguns alimentos que são ricos em cálcio. Nós sabemos que a couve, né, é um alimento muito rico em cálcio, uma verdura muito rica. As verduras frescas, de forma geral, geralmente têm uma quantidade, não tanto quanto a couve, mas tem alguma quantidade de cálcio também. Frutas frescas também tem. Muitas delas, a maioria delas tem cálcio também. Então, se fizer uso de frutas, cereais e verduras frescas, você vai ter a quantidade de cálcio suficiente. Um alimento que foi muito falado ao longo dos séculos, digamos assim, das décadas aí, que é muito rico em cálcio, são os alimentos derivados do leite, o próprio leite e os alimentos derivados dele, queijo, iogurte, assim por diante. A questão do leite, ele pode ter essa concentração de cálcio, mas ele é um alimento ácido, assim como seus derivados também. E quando nós comemos alimentos ácidos, ingerimos alimentos ácidos, estamos acidificando o nosso sangue. E quando acidificamos nosso sangue, nosso organismo tem um sistema, né, natural de corrigir essa acidez, ou seja, de corrigir o pH do nosso sangue, alcalinizá-lo. E ele consegue fazer isso através do uso de minerais. E um desses minerais que são usados para a correção do pH do nosso sangue é o cálcio. Então não adianta você comer muitos alimentos derivados do leite, pensando que você vai ter uma boa calcificação dos ossos e assim por diante, os benefícios do cálcio, porque vai ser um pouco que o contrário, né? Você vai estar desmineralizando o teu corpo, por ser um alimento ácido. Então seria bom a gente se consumir, mas consumir não com tanta quantidade, para não ter o problema da desmineralização do nosso corpo, por ser um alimento ácido. Uma das doenças muito falada aí pela falta de cálcio, principalmente nas mulheres, aí é a osteoporose, né? Que é a perda da densidade óssea, que já é comum com a idade, mas com a perda do cálcio, a falta do cálcio no organismo também acelera esse processo e atrapalha bastante aí as pessoas com essa perda da densidade óssea. Os ossos ficam enfraquecidos e pode provocar fraturas assim por diante com o avanço da idade.
Então é importante, lembrando mais uma vez, né, que devemos tomar aí o cloreto de magnésio para que ele, associado ao cálcio, faça a fixação do cálcio nos ossos, como nós falamos no outro vídeo, e também a distribuição que é feita por ele. Bem, esse foi o nosso assunto de hoje. Vamos à nossa dica do dia. A nossa proposta aí é falar sobre o preparo da babosa, que é usada aí para tratamento de muitas doenças, o próprio câncer, algumas infecções, problemas estomacais, gastrite, outros problemas mais. E é muito eficiente a babosa, né, para essas doenças. Mas como preparar a babosa? A babosa é um alimento muito forte, não pode ser ingerido constantemente, diariamente, por muito tempo, por longo tempo, que vai causar problemas. Então é importante saber preparar e saber como se deve usar a babosa. Bem, como você vai preparar? Você vai cortar aquele talo da babosa, né? O tamanho que você acha ali de uns mais 200 gramas, 300 gramas, dependendo, tem aquela folha mais larga, tem a folha mais estreita, você corta o pedaço ali, logo que você cortar, você vira ele de ponta cabeça, né? E aí você vai lavar, vai tirar aquela parte serrilhada da aba, né, da beirada da folha ali, corta ali com uma faca, limpa a babosa e corta em pedaços e coloca no liquidificador. Você vai bater ela com o mínimo de água possível, né, só para conseguir bater mesmo, vai coar. Você vai acrescentar 500 gramas ou 500 ml de mel. E para conservar, você pode usar ali 50 ml de álcool de cereais, né, que é um álcool que pode ser usado na fitoterapia, por exemplo, é usado álcool de cereais. Então você vai colocar ali, vai mexer bem o mel com a babosa, com aquele gel da babosa e mais o álcool de cereais, e vai colocar numa vasilha de vidro e vai colocar na geladeira. Mas você não vai consumir imediatamente. Você vai deixar em repouso durante 5 dias na geladeira, porque ele tem um gosto um sabor muito forte, muitas pessoas não tomam por isso. E você deixando 5 dias ali na geladeira guardado, ele vai perdendo esse sabor forte, vai enfraquecendo, né, o sabor, e fica mais fácil de se tomar. E você vai tomar aí 1 colher, se for uma forma preventiva, assim, né, ou uma infecção mais branda, você vai tomar de 1 a 2 colheres por dia, uma de manhã, outra de noite, né, até acabar aquela receita. Você não faz uma a seguir e toma, porque vai ser muita quantidade de dias você tomando. Então você toma aquela receita ali, o tempo que ela durar, tomando todos os dias de 2 colheres. Se for um câncer, um caso mais agressivo, você pode tomar até 3 colheres, de manhã, né, depois do almoço, e à noite, depois da janta. Mas lembrando que, terminada a receita, você não deve dar um período de pelo menos de 30 dias. Né, se for uma situação mais agressiva. Se for uma coisa mais branda, você deve dar um espaço até de 60 dias para tomar aí uma próxima receita, se caso for necessário. Bem, esse é o nosso vídeo, essa foi nossa dica do dia, essa boa receita para vocês aí, façam bom uso delas. Obrigado, lembrando mais uma vez, se inscreva aí no canal, compartilhe nas redes sociais, deixe seu joinha aí, faça seu comentário, para esse canal crescer e essas informações atingirem um público maior e mais pessoas serem ajudadas, ok? Lembrando sempre que saúde não é coincidência, é providência. Até o próximo vídeo, tudo de bom para vocês.